Olá, obrigado por estar conosco em mais um Quarta Convida. Como você sabe, toda quarta-feira, a partir das 20 horas, lá no nosso canal do YouTube, da Ebrave Tremembé, sobe lá esse nosso programa. Programa que tem o objetivo de repartir sempre algum tema com você, alguma história, alguma experiência. Em determinados momentos temos o nosso Convida Cast, a gente bate papo aí com pessoas que fazem parte aí do nosso círculo de amizade, pessoas que sempre têm muito a acrescentar para nós. Então esse é o nosso Quarta Convida. Como eu sempre digo, uma quarta diferente, porque é uma quarta que te convida a ter vida. Então, você gostou do programa, você coloca lá o seu positivo. Se você quiser fazer algum comentário, você pode fazer lá. Tem um espaço para você fazer os seus comentários. E se puder, divulgue o nosso trabalho, né? Divulgue o nosso trabalho, porque é muito importante também que a gente tenha bastante engajamento para que o programa continue abençoando vidas. Esse é o único objetivo. Nosso objetivo não é ganhar dinheiro, nada. Nosso objetivo é ter esse espaço para que você seja alcançado com uma espécie de palavra, uma espécie de mensagem que venha a edificar a tua vida. E a razão desse quarta é o Cristo. Ele quer a vida, ele quer a razão, ele quer o tudo. Vamos lá, bate-papo nosso de hoje. Eu vou refletir um pouquinho sobre uma história, segundo eu me informei, uma história real, que eu contei no último domingo, na ministração, na reflexão, entregue na Igreja Água da Vida, no nosso culto, às 18 horas, no último domingo, no dia 9 de fevereiro de 2025. Se você tiver oportunidade, tiver um tempinho, acesse lá para ouvir a mensagem, né? Lá ela está mais completa. Onde eu falei sobre o tema Não remova os marcos antigos, os marcos, os postes, as posições, os altares que os antigos fizeram, que os antigos colocaram. Então, em cima disso aí, eu contei uma história de um cidadão chamado Charles Blump. Charles Blump é um norte-americano, um soldado, piloto da Força Aérea Americana e um piloto especialista. Pilotava caça de alto desempenho. Os caças de alto desempenho são aqueles que servem para bombardear lugares numa guerra. São caças considerados talvez os aviões e os equipamentos bélicos mais poderosos que tem numa guerra. E ele conta que numa dessas situações que ele estava na guerra do Vietnã, os Estados Unidos, aquela guerra que foi ali uma espécie de revolta daquele pessoal ali do Vietnã, daquela região ali. Você depois pode pesquisar na história, né? Ele estava sobrevoando e ele foi alvejado. O avião dele foi atacado e foi alvejado, ou seja, ele sofreu uma bateria antiaérea que afetou o avião e o avião então começou a mostrar sinais de queda, o avião ia cair. Então o que o cara vai fazer? O cara ejeta, o caça, ele ejeta o banco, né? Ele sai com o banco e tudo e depois ele aciona o paraquedas, torcendo para o paraquedas abrir e ele conseguir se salvar. Só que foi bom, ele se salvou. Só que ele caiu bem no meio do território inimigo e ele foi feito refém pelos inimigos. Então essa aí é a primeira parte da história do Charles Blump. E ele conta nesse testemunho dele que ele ficou refém lá dos vietnamitas durante 6 anos. 6 anos, ficou refém, ficou lá como um preso de guerra, né? E depois, passado esse tempo, ele foi solto, foi feito lá o Vietnã se rendeu, outros países que estavam apoiando se renderam, e ele então acabou sendo solto, sendo liberado. Muitos soldados que estavam presos foram liberados e ele no meio. Ele então passou a ser uma espécie de coaching, uma espécie de motivacional, né? De trabalhar na área motivacional das pessoas. Então aquelas palestras motivacionais, ele era chamado em escolas, em empresas, tal, e ele passou a contar essa experiência, né? Dizendo
da resiliência, de como ele foi salvo, de como ele conseguiu escapar da ejeção do banco, do paraquedas e do tempo que ele ficou como refém, preso de guerra lá no meio dos vietnamitas. E rodou o país inteiro aí, os Estados Unidos no caso, contando essa história dele, falando sobre essa preservação da vida que ele havia conseguido aí com o passar do tempo, 6 anos aproximadamente, que ele ficou como refém. E ele conta no testemunho dele que um dos dias ele estava sentado no restaurante, entrou no restaurante para fazer uma refeição e tal, e um cidadão, mais ou menos da idade dele, um pouquinho mais velho, se levantou e se dirigiu até ele, falou: "Pô, você é o Charles Blamp, não é?" Falou: "Sim, sou o Charles Blamp, você me conhece?" "Sim, eu te conheço. Você faz as palestras, tal, você sobreviveu lá a uma queda do avião, né? Seu avião foi atingido, veio a queda, você pulou, tal." Isso mesmo, tal." "Ah, que legal que você conhece minha história." E aí esse cidadão perguntou para ele: "E o paraquedas? Paraquedas, na hora que você acionou, ele funcionou direitinho?" Ele falou: "Graças a Deus, funcionou direitinho." E o cidadão falou para ele: "Mas poderia ter não funcionado, poderia ter dado algum problema?" "Sim, poderia ter dado um problema, e eu não estaria aqui contando histórias aí pelos Estados Unidos afora." E aí esse cidadão falou para ele: "Sabe quem eu sou?" Ele falou: "Não tenho a mínima ideia, né? Você veio conversar comigo aqui." Ele falou: "Eu sou aquele que dobrava o seu paraquedas. Quem dobrou o seu paraquedas para aquela missão fui eu. Aliás, eu sempre dobrava o seu paraquedas, com todo cuidado, com todo zelo, porque a esperança é que você não precise usar um paraquedas. Mas caso venha a necessidade de você usar, você puxa a cordinha lá de acionamento e ele vai responder prontamente." Então essa história que eu ouvi, ela me chamou bastante atenção, né? Porque o Charles falou pro cara: "Não, olha, eu posso citar você a partir de hoje nas minhas palestras, porque a gente esquece que por detrás de toda uma história tem sempre alguém que está dobrando o nosso paraquedas, que preparou direitinho o nosso paraquedas para na hora que há necessidade você puxar lá a cordinha e ele vai armar e vai descer bonitinho e vai preservar a sua vida." Ele passou então a incluir a história desse cidadão nas suas conversas, nas suas palestras. E veio essa pergunta, né? Quem dobrou o paraquedas? São pessoas invisíveis. Esse cidadão, ele era invisível até o dia que ele viu o Charles lá. Ele nunca procurou o Charles numa palestra, mas calhou naquela vez ele estar ali no restaurante, encontrou o Charles e se dirigiu a ele e conversou. Até então, ele era um herói invisível, porque ele também tem parte na preservação da vida do Charles. E assim são pessoas nas nossas vidas, né? São os dobradores de paraquedas, são aqueles que nós não vemos, não enxergamos, mas eles continuam, dia após dia, a dobrar os nossos paraquedas. Por isso nós conseguimos caminhar na nossa vida, na nossa jornada. E essa história, eu achei bacana, porque eu sou um pastor já há muitos anos. Se Deus me der vida, esse ano aqui serão 36 anos de ordenação ministerial. Eu tenho um tempinho antes que eu já pastoreava, antes de ser pastor ordenado e consagrado. Então, são muitos anos de experiência. E às vezes a gente não enxerga aqueles que estão dobrando o nosso paraquedas. Eu vou te dar um exemplo. Uma esposa de um pastor que ficou comigo aqui há alguns anos, ele já tinha idade, ela também, e ela veio a falecer antes dele. E eu percebi depois de um tempo que ela partiu, que Jesus a recolheu, que parece que alguém tinha tirado algumas telhas do meu telhado, né? Como se você tem um telhado cobrindo ali do sol, te protegendo ali do sol, da chuva, e alguém vem e tira algumas telhas, então você passa a perceber que está entrando um raio solar, ou quando chove, algumas gotas estão caindo dentro da sua casa, porque alguém tirou algumas telhas. E eu comentei com ele, falei: "Pastor, depois que a irmã partiu, parece que eu perdi uma parte do meu telhado. Alguém que orava por mim." Ele falou: "Olha, pode ter certeza," ele é português,
pode ter certeza que aquela velhinha olhava por ti, orava por ti todos os dias lembrava de ti. E eu percebi que alguém, todos os dias, dobrava o meu paraquedas, né? Alguém estava por detrás, dobrando o meu paraquedas. E assim no ministério, muitas esposas de pastor são aquelas que dobram o paraquedas do pastor. São aquelas que preparam, às vezes, quando o pastor tem uma queda bruta que ele precisa acionar o paraquedas vai funcionar perfeitamente. E assim na sua vida, você que é um servo de Deus, você que é uma serva de Deus, você que faz a obra, procura fazer a obra, pense nisso, que por trás de muitas coisas que acontecem na vida da gente, tem sempre aqueles que estão ali preparados, dobrando o nosso paraquedas. Talvez você nunca vá precisar, mas se você precisar, você puxa o paraquedas. Eu gosto muito de futebol, e no jargão futebolístico, né, na nossa linguagem futebolística, tem aquele jogador, tem os artilheiros, aqueles caras que fazem gols, que são os caras que mais aparecem. Tem os bons goleiros, né, os goleiros que fazem defesas fantásticas, maravilhosas. Tem aquele jogador da técnica, aquele jogador que dá o passe direitinho, coloca o artilheiro lá na cara do gol. Tem o bom zagueiro, que é aquele zagueiro que fecha a defesa para que o time não sofra gols. E tem o que nós chamamos no nosso jargão futebolístico de carregador de piano. Quem é o carregador de piano? É aquele cara que faz todas as funções, principalmente ali no meio do campo do time. Ele defende, ele ataca, ele passa, ele corre mais do que os outros, só que ele não aparece. O carregador de piano não aparece, né? Mas ele é fundamental em todas as equipes vencedoras, todas elas têm um carregador de piano. Não é o jogador mais famoso, não é o jogador mais falado, não é o jogador mais entrevistado, não é o jogador que está sempre na mídia, mas é aquele cuja falta não deixaria o time ganhar títulos, ganhar partidas, ter muitas vitórias, ter sucesso. É o carregador de pianos. É aquele que está aí sempre dobrando o nosso paraquedas. Então pense nisso. Quem dobrou seu paraquedas hoje? Né? Se você quiser ver a mensagem na íntegra, acesse lá o YouTube da Ibrave Tremembé e a última mensagem do último domingo, dia 9, nós ministramos sobre você não tirar os marcos que os antigos deixaram, e eu contei essa história. Às vezes os antigos é aquele irmão da igreja, aquela pessoa da igreja, você não dá muita atenção, né? Que você não, às vezes nem conversa muito, mas saiba, todos os dias ele dobra o paraquedas para você, dobra os joelhos, vai orar, vai interceder, todos os dias, sem falhar nenhum deles. São esses que eu venho hoje agradecer ao Senhor. Muitos que estão dobrando o nosso paraquedas. Obrigado a vocês, amigos, irmãos, invisíveis, mas muito importantes na vida de cada cristão. E até quarta que vem, mais um Quarta Convida. Jesus te abençoe, te guarde a tua família, guarde o teu negócio, teu consultório, teu escritório, o teu comércio, guarde o teu trabalho, o teu emprego, o teu ganha-pão. Jesus seja com você e até quarta que vem em mais um Quarta Convida. Te espero lá.